Boa noite. O mundo tem girado na órbita de Donald Trump. Hoje tínhamos gravado um programa sobre o próximo e histórico encontro dele com Kim Jong-un, da Coreia do Norte. O jornalismo nos obriga a uma mudança. Em poucos dias, Trump abandonou o acordo nuclear com o Irã e seus aliados europeus e hoje inaugurou a Embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém. Promessa de campanha, cumprida a revelia de negociações de paz, uma decisão pessoal, como tem sido conduzida a política externa dos Estados Unidos, definida na imprensa americana como compre agora e pague depois. Foi um dia de festa e velórios em Israel, Gaza e Cisjordânia. Os israelenses comemoraram o reconhecimento norte-americano de Jerusalém como sua capital, que este é o significado da inauguração da nova embaixada dos Estados Unidos, transferida de Tel Aviv, onde estão as embaixadas de 86 outros países, inclusive a do Brasil. Até agora, são cerca de 50 mortos, 2.000 feridos, entre eles 772 a bala. Foi o dia mais sangrento em Gaza desde a guerra de 2014. A aviação israelense jogou folhetos sobre Gaza e cidades da Cisjordânia, pedindo que os palestinos não se manifestassem e nem forçassem a fronteira. Mas 40.000 palestinos foram se manifestar e líderes incentivaram a que tentassem romper em território israelense. Pedras contra balas, pipas incendiárias contra drones, um trio preparando um atentado terrorista. Foi o clímax de 7 sextas-feiras em que os palestinos fizeram a marcha do retorno, o retorno de quem fugiu ou foi expulso durante a Guerra da Independência, iniciada por países árabes que não aceitaram a partilha da Palestina votada pela ONU. Foi também o dia dos 70 anos da criação de Israel. Para os palestinos, a Nakba, a catástrofe. A situação permanece explosiva, porque está para começar o Ramadã, o mês de jejum dos árabes, em que nos últimos anos tem coincidido com grandes atentados terroristas. Trump se propôs um facilitador de negociações de paz entre Israel e palestinos, num vídeo gravado, exibido entre explosões de champanhe e de violência. A Liga Árabe deve se reunir, vários países árabes, mesmo os amigos de Israel, condenaram o dia sangrento. O líder da Al-Qaeda proclamou a Jihad, a guerra santa contra os Estados Unidos. Aqui no estúdio está a professora Arlene Clemecha, que é especialista em história árabe. Ela esteve comigo discutindo Jerusalém há poucos dias e hoje aceitou o desafio de explicar por que para os palestinos é tão grave o que aconteceu. Professora, a palavra é sua. Boa noite, Rabino. Obrigada pelo convite mais uma vez. O que aconteceu em termos da transferência da embaixada, a gravidade disso para os palestinos, a gente está vendo através dessas manifestações hoje que vêm num ritmo crescente e hoje se foram insufladas, né, com esse ato. A repressão às manifestações palestinas é grave porque pode significar um movimento que não seja assim tão rapidamente passageiro, um movimento que deixe mais uma vez uma fenda aberta num difícil cenário de revolta diante do que está acontecendo no território histórico, na chamada Palestina histórica, ou seja, os territórios hoje ocupados, Cisjordânia, faixa de Gaza, colinas do Golã. Mas olhando o quadro mais, mais amplo, é muito grave porque a gente está vendo uma região como um todo sendo cada vez mais incendiada desde que Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos e um conflito que está se direcionando para o Irã hoje. Sim. Na região. Além da questão palestina, que é uma questão de colonização, descolonização, revolta diante do caso específico, há um quadro amplo muito explosivo no Oriente Médio. Arline, essas manifestações violentas, elas vêm acontecendo há 7 sextas-feiras. Depois das orações nas mesquitas, os palestinos têm saído, né, às ruas de Gaza e tentando forçar a fronteira. Pela trajetória, Israel tem demonstrado que não vai facilitar.
vai atirar e está tirando balas de verdade, além de balas de borracha. Isso me lembra um pouco o Homem-Bomba. Eu conversei uma vez com o Homem-Bomba, ele foi preso antes de se matar. Mas os palestinos que estão morreram 50 nessas sextas-feiras e mais 50 hoje, são 100. Eles vão como se fossem mesmo mártires. O que está imbuído nisso? O que leva uma pessoa a querer ser um mártir? Rabino, a faixa de Gaza tem uma população de 1,8 bilhão de pessoas. É uma das maiores densidades populacionais do mundo. Dessa população, 80% são refugiados. Ou seja, 80% da população dessa pequena faixa de Gaza são descendentes de pessoas que fugiram e que foram expulsos de Sderot, hoje Sderot, por exemplo, ou seja, território que hoje é Israel, e outros vilarejos, cidades próximas que hoje passaram, quer dizer, em 49 passaram a ser o Estado de Israel recém-criado naquele momento. Então, são pessoas que foram expulsas das suas casas. São pessoas que mantém uma condição de vida extremamente miserável e acesa a memória e a esperança desse retorno. E por isso, no dia 30 de março, agora passado, há 7 semanas, foi decretado no Dia da Terra, no que é o Dia da Terra para a Palestina, há muito tempo é celebrado esse Dia da Terra, foi decretada essa grande marcha do retorno. A ideia era, nós vamos até a fronteira, nós vamos nos manifestar na fronteira, sabemos porque o governo israelense deu a ordem e foi anunciada a ordem de que o exército atirasse para matar contra qualquer pessoa que se aproximasse da fronteira com uma atitude suspeita. Agora, o que é uma atitude suspeita realmente é muito vago, né? E o resultado é que o exército israelense, snipers, ou seja, atiradores, estão atirando com munição viva contra esses palestinos que cada semana estão indo em maiores números. Aí você se pergunta, mas eles estão indo sabendo que a morte é certa? O que os leva a uma situação que pode ser de morte certa? Saber que na faixa de Gaza a situação deles também é de asfixia. Né? Então não é só uma ideia religiosa de que, e existe dentro do Islã a ideia de que uma morte por uma causa justa ou por uma resistência transforma essa pessoa em mártir, ou seja, a ideia de paraíso, inferno, paraíso, assim como no cristianismo existe essa ideia, mas com essa agregada ideia da importância do mártir, de morrer por uma causa justa. E dentro de Gaza, a resistência é vista como uma causa justa. Mas não é só a ideia religiosa, não, Rabino. Eu fiz questão de falar da ideia do problema social para a gente entender que o que está ali não são jovens que estão indo só para morrer. Não é isso. De 40 mil, 50 foram mortos. E eu tenho certeza que os outros 39.950, as mães estão em casa esperando que voltem vivos. Né? Mas é uma situação explosiva, é uma situação que a população realmente não aguenta. Eles estão fechados dentro de uma faixa de Gaza com fronteiras hermeticamente fechadas, tanto pelo lado do Egito como do lado de Israel. Bom, eu estive em Gaza pelo menos umas 8 vezes. É realmente terrível. A vida dentro de Gaza é pior do que uma favela brasileira. E também conheci em Gaza algumas famílias de mártires, mas esses mártires eram pessoas que se entregaram à morte para deixar algum bem para a família. Então, uma família que tem 6 filhos, um deles se elege ou é escolhido, não sei qual é o processo, para morrer. E essa morte vai render à família, não sei quanto, hoje eu não sei mais quanto, por mês. Existe no orçamento palestino um tanto que é destinado para esses casos. Os homens-bombas também, quando morriam, a família recebia $15 mil. Isso era pago pelo líbio Muammar Gaddafi. Isso era conhecido. Além do passaporte para o céu, além das 72 virgens que o esperavam, havia os $15 mil, que para uma família palestina em Gaza é muito dinheiro. Então, tem esse martírio também. Agora, colocar-se diante do sniper, né, de um franco-atirador, e desafiá-lo de peito aberto e levar um tiro e morrer, é por uma causa que aqui no Ocidente muitos não vão entender. Vamos dizer, porque os Estados Unidos resolveram reconhecer
Jerusalém como capital de Israel. Mas só isso, vão perguntar, né? Rabino, você está colocando uma situação de perplexidade diante do problema. Estou realmente impactado com o que eu vi hoje. E eu tenho vivência de Gaza, de conflitos com palestinos, mas eu nunca vi tamanha violência como a de hoje. A perplexidade, eu acho que vai além da questão do homem-bomba, que, na verdade, dentro da porcentagem da população palestina, os homem-bombas lamentavelmente existem, mas são ainda bem que poucos, não é? Extremamente poucos. É uma porcentagem ínfima da população palestina que já chegou a se explodir dentro de alguma situação. O que a gente está vendo hoje não são homens-bomba. O que a gente está vendo hoje é uma manifestação que deve ser considerada uma manifestação popular, é uma manifestação popular e que não está armada com munição viva em geral. São pedras que estão atirando e, às vezes, coisas do tipo coquetel Molotov. Então, são duas coisas absolutamente diferentes. Quanto a pagamentos que podem ser feitos por palestinos que morreram em combate, qualquer exército, se a Palestina fosse um Estado proclamado, independente, com um exército, esse exército teria uma pensão. E aquele que morre em guerra recebe uma pensão. Então, acho que a gente tem que fazer uma distinção. O que são homens-bombas, que são poucos, e mártires que morrem, de repente, num conflito e cujo mal das pernas, mal formado e mal administrado e capenga, né, no final das contas, governo da faixa de Gaza consegue juntar de algum dinheiro para amparar uma família depois que teve um dos seus filhos morto numa situação dessas. Então, tem inúmeros casos diferentes e não vamos misturar tudo, senão a gente não consegue começar a distinguir. Tem também o caso de uma tabela para quem mata um determinado tipo de israelense, se ele for ministro, se ele for um rabino religioso. Já passou por mim uma informação assim. Mas nós vamos fazer uma pequena pausa e voltaremos daqui a pouco para falar mais sobre a mudança da Embaixada Americana para Jerusalém e os conflitos que marcaram o dia de hoje. Até já. Um olhar sobre o mundo está hoje repercutindo a mudança da sede da Embaixada Americana de Tel Aviv para Jerusalém, conforme foi prometido pelo presidente norte-americano Donald Trump. Só hoje foram mais de 2.000 feridos e 52 palestinos mortos. Aqui no estúdio comigo está a professora de História Árabe da USP, Arlene Clemecha. Esta é uma edição especial do programa e se justifica por causa do que aconteceu no dia de hoje em Israel, Cisjordânia e Gaza. Professora Arline, eu acho que a ferida nunca cicatrizada entre israelenses e palestinos se abriu mais ainda. Vai gangrenar, talvez. Nesse contexto, e com Jerusalém agora oficialmente capital de Israel, você acredita que haja possibilidade de Trump conseguir uma negociação de paz? Não, de forma alguma. Não há a menor chance dos Estados Unidos, com a liderança que tem hoje, ter algum tipo de legitimidade perante a população palestina. A autoridade palestina, no entanto, apesar de hoje mesmo o Mahmoud Abbas ter decretado, declarado que Donald Trump não é um negociador aceitável, porque realmente ele não pode ser considerado neutro, né? A autoridade palestina mostrou que é capaz de dar voltas por cima dos seus desgostos, das suas promessas e tudo mais. Então, pode até ser que a autoridade palestina aceite Trump como mediador. E a única chance do Trump ter algum efeito, digamos, positivo para uma paz seria conseguir ter algum tipo de peso com Israel que outros anteriores não tiveram, como Obama. Obama, a gente sabe, todos sabem que ele não tinha uma relação muito boa com Netanyahu e não seria, né,
possível mediar por essa questão, mediar a paz no Oriente Médio. Mas a questão é que as ações de Donald Trump apontam para a guerra, não apontam para a paz. Então, a gente, hipoteticamente, pensar no que poderia vir a acontecer para que Trump mediasse uma paz, não adianta de nada nesse momento, quando todas as ações apontam para a guerra. Declarar Jerusalém capital israelense, reconhecer como capital israelense, não dá legitimidade internacional a esse ato. É a legitimidade americana, ponto. Certo? Ainda existe a ONU, por mais que ela seja inoperante nessa questão. E todas as outras ações, como, por exemplo, retirar-se do acordo de não proliferação nuclear com o Irã, também apenas dificulta a posição de Trump no Oriente Médio enquanto figura pró-paz na região. Mas me permite uma reflexão. No caso da Coreia, foi a dureza, a macheza do Trump, meu botão é maior do que o seu, eu vou apertar, vai explodir tudo. Foi quando ele radicalizou, para valer, que ele trouxe o Kim Jong-un para a mesa de negociações. Essa deve ser a arte de negociar do livro dele, né? Eu não sei se isso vai se repetir no caso da Autoridade Palestina e no caso do Irã agora. Ele quer mudar o regime do Irã, ele já disse isso. O problema dele não é exatamente o tratado nuclear. O problema dele é acabar com o que o Obama fez e levar o descontentamento aos iranianos e produzir um golpe. Isso parece que é notável. Mas ele consegue isso sendo radical. E o que ele fez hoje em Israel, reconhecer Jerusalém como a capital, é uma jogada muito dura. Ninguém esperava isso. Todos os presidentes americanos foram adiando essa promessa, embora feita em campanha eleitoral. Não será essa uma estratégia do Trump para conseguir as coisas? Infelizmente, a única coisa que Trump pode conseguir no Irã, com esse ato de retirar-se do acordo nuclear, é favorecer a linha dura iraniana. E não haver uma mudança de regime exatamente, mas uma mudança de governo e uma piora. Certo? Uma piora, um governo mais duro, inclusive com a sua população internamente. Mas o povo insatisfeito é o povo que vai querer um governo mais brando, não? O povo insatisfeito no Irã vai ficar insatisfeito com o governo que fez o acordo com os Estados Unidos, que é o setor do regime iraniano mais aberto. E que está favorecendo, que está fortalecendo já, nesse momento, o setor linha dura no Irã, o que é lastimável, né? Porque é um setor que é mais difícil de negociar, mais difícil de interagir com o mundo, mais difícil de engajar em qualquer tipo de perspectiva pacífica no mundo e que reprime mais a população internamente, em termos de costumes, vestimenta, etc., etc., todas aquelas restrições que pesam muito, inclusive, sobre mulheres. Então, o que Trump está causando como efeito hoje no Irã, a gente não está vendo a possibilidade da população ir às ruas retirar o regime, ou seja, o Ayatollah, o Conselho Supremo dos Ayatollahs, para criar uma democracia, simplesmente porque os Estados Unidos se retiraram do acordo. Pelo contrário, estão queimando bandeira dos Estados Unidos. Então, não há uma revolta com o regime iraniano por causa da retirada americana. Pelo contrário, na Palestina, simplesmente a atitude de Trump inflou mais ainda a revolta que há 7 semanas está levando a população para a fronteira com Israel se manifestar. E essa manifestação popular, uma manifestação que não está armada, está sendo recebida a balas. A bala de verdade, não só a bala de borracha. Né? Então, está causando massacres na região. Quer dizer, que tipo de paz se pode se esperar daí? A única elucubração que a gente pode fazer com base nessa linha que você apontou é se isso permitiria a Trump ter mais influência sobre o seu aliado Netanyahu, porque o problema hoje é segurar Netanyahu para se ter uma negociação minimamente equilibrada, porque a gente tem um lado forte que é Israel. Israel hoje tem o governo mais de direita que jamais teve em toda a sua história. Até 77 era só trabalhista. Hoje o governo é o mais de direita que já teve. E o governo palestino mais fraco e mais dividido que já teve.
Eu cheguei a Israel com Anwar Sadat. E o que eu vi foi que não existiria paz se no governo não estivesse Menachem Begin da extrema-direita. Porque se ele estivesse na oposição, a paz não passaria no parlamento. A paz com o Egito. A paz com o Egito, mas a paz foi oferecida aos outros. Mas você não pode oferecer a paz sem retirar o seu exército da Cisjordânia e da faixa de Gaza. A paz foi oferecida ao Egito com a retirada do Sinai. Na Cisjordânia, a primeira proposta que eu li não teria valor algum hoje, que era uma proposta de autonomia administrativa. Israel ficaria com os postos de água, enfim, administraria a parte de relações exteriores e também a segurança. Agora... E que é mais ou menos o que aconteceu com Oslo. Essa autonomia administrativa é o que, uma década depois, começou a ser instaurado a partir dos acordos de Oslo. Quer dizer, a Palestina ganhou um governo que não é um governo autônomo e nem independente, mas é um governo municipal. A autoridade palestina tem o controle sobre as, digamos assim, as municipalidades e as questões, pequenas questões internas. Não tem independência, não tem autonomia, né? Não tem exército, não tem nada que configura uma nação, um país independente. Agora, eu queria chegar a esse ponto, que é o seguinte: o Sadat reconheceu que a paz com Menachem Begin foi a paz dos bravos, a paz dos durões. Parece que a força bruta é que seduz no Oriente Médio. Veja o caso do Sharon. O Sharon virou primeiro-ministro e acabou se tornando, não digo parceiro de Arafat, mas conseguiu estar com ele, ao invés de persegui-lo até a morte, como acontecia um pouco antes. E Sharon estava mudando, a cabeça dele estava mudando em prol de fazer negociações nos assentamentos, na colonização que Israel estava promovendo. Então, se essa linguagem que se fala no Oriente Médio, Trump não está muito distante. Durão, né, o rei saudita está com ele, o Bahrein esteve com Israel quando atacado pelo Irã, com uma barragem de 20 mísseis. Enfim, está tudo muito mal parado, não está? Tá tudo muito mal. Olha, agora, nesse sentido, então, a gente teria que esperar uma paz entre Hamas, não é? E Netanyahu, quer dizer, dois extremos. Hamas, parece que a autoridade Hamas palestina não estaria falando dentro dessa linha dura, porque a autoridade palestina tem sido complacente com a política israelense de ocupação da Cisjordânia. Mas aí tem um motivo. Fala-se muito que Mahmoud Abbas está bastante doente, né? Que ele não vai chegar ao final do ano. E o que Israel precisa, mas não vai conseguir agora, é de um interlocutor dos palestinos. Não pode ter dois. Não pode ter o Hamas e Al-Fatah. Quem vai falar em nome dos palestinos? Quem é o negociador viável para sentar à mesa de negociações e ser confiável, né? Você vai decidir uma coisa com ele e não vai poder depois sair do acordo, como saiu o Trump agora no acordo do Irã. A divisão do governo palestino, ou seja, entre a OLP e o Hamas, né, entre islamistas e não islamistas, nacionalistas da OLP, esse é um problema cuja origem remete a 2005, 2006 e... Em alguns momentos, os palestinos tentaram propor uma unificação que não foi adiante. Agora, o problema para entendermos o que está acontecendo hoje não é exatamente essa fragmentação do governo palestino, mas sim o fato de olharmos para esse conflito como um conflito entre duas partes. Como se fosse uma guerra civil, guerra de tensão, entre duas populações, entre dois países, duas partes, o que não é assim. O que temos hoje na região é um problema de colonização e descolonização, a meu ver. E quando a gente olha para uma população que vai para uma fronteira, é porque essa população está lutando por um direito de se manifestar,
um direito de descolonização, de abrir fronteira, de não ter mais a faixa de Gaza com fronteiras fechadas, de reivindicar a saída de colônias israelenses da Cisjordânia. Agora, se a gente continua olhando para o problema como se fossem palestinos querendo brigar com israelenses, assim, quer dizer, a gente precisa mudar o nosso foco, Rabino, é isso que eu estou dizendo. Não é uma questão de governos, é uma questão de populações, é uma questão de pessoas que estão vivendo em determinada condição, que é de colonização da Cisjordânia, de ocupação ainda da faixa de Gaza. E para se ter a paz, o problema não é o mediador, não é a atitude do Trump no Oriente Médio para se ter a paz. É a gente conseguir o respeito aos direitos humanos para a população que está ali, israelense, palestina, todos que estão vivendo na região. Uma vez que direitos humanos forem garantidos, que tiver essa condição básica necessária, não importa mais se o final do que vai ser discutido, do que vai ser colocado na mesa, são dois estados, um estado, as pessoas é que têm que decidir se é, né, um estado só, se são dois países, se a fronteira está um pouco mais para cá, um pouco mais para lá. Hoje tem palestino que sabe que pode estar até vivendo melhor em Israel do que na faixa de Gaza. Né? Então, a questão, no final das contas, é como que as pessoas estão vivendo, para a gente entender qual é o caminho para se chegar à paz. Aquela questão sobre ficar discutindo a fronteira aqui, a fronteira ali, leva a lugar nenhum. E faz anos e anos, e faz 70 anos, inclusive, nessa data, que está se discutindo esse tipo de pequena, né, questão de fronteira que não é o núcleo da questão, que não é o fundo da questão para as pessoas que ali vivem. Eu ia tomar o rumo da saída de Israel de Gaza e deixar Gaza para os palestinos em 2005, mas o tempo está esgotado. Eu agradeço imensamente a professora de História Árabe da USP, Arlene Clemecha, por vir até o nosso estúdio e participar dessa edição de Um Olhar sobre o Mundo. Você sabe que o programado era uma conversa a respeito da Coreia do Norte e das possibilidades de paz, conforme anunciamos. Mas o conflito em Jerusalém, com a inauguração no dia de hoje da Embaixada Americana, trouxe essa mudança de pauta. A TV Brasil cumpre assim o seu papel de trazer informação com análise. Eu fico por aqui, sempre grato pela sua companhia, e nós voltaremos na semana que vem, segunda-feira, às 15 para as 10 da noite, depois de conversa com Rosiane Kennedy. Boa noite.